o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém, irmãos. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 diz: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Poder sentar. Irmãos, a oração faz parte do ensinamento do Senhor Jesus. Claro que nós já vimos, somente nós já vimos, que existem conceitos na Escritura. E esses conceitos que a Escritura nos revela são conceitos básicos. Nós precisamos conhecer Deus a tal ponto que saiamos das páginas da Bíblia e entremos no caráter, na personalidade de Deus. Não é isso que a Bíblia nos revela? O caráter e a personalidade de Deus? Então Deus deixou esse livro para que eu possa ter um caminho ao seu caráter e à sua personalidade. Mas como Jesus falou, olha, vocês vão entender, eu estou em vós e vós estáis em mim. Jesus falou, naquele dia vós entendereis, ou seja, eu estou em vocês, vocês estão em mim, mas no momento vocês não entendem, não estão entendendo. No momento, estou me referindo, momento em que ele está falando com os seus apóstolos, os seus discípulos, naquela ocasião. Aquela palavra, embora vá se enquadrar dali para toda a cristandade, até o fim, não estava especificando algumas coisas do futuro. Então, vocês vão entender naquele dia, ou seja, agora vocês não estão entendendo. Quando atingirem naquele dia que Jesus falou, quando atingirem aquela maturidade, porque ele falou, vós entendereis. Então não estão entendendo, tem que ficar bem clara a questão do entendimento. Naquele dia vocês vão compreender que eu estou em vós, vós estáis em mim, né? Ou seja, a personalidade de vocês vai mudar a tal ponto que vocês vão compreender coisas que hoje vocês não estão compreendendo. Compreender não é apenas entender a Escritura, irmão, não é isso. Quem tem caráter, quem tem personalidade, quem ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, não precisa de muitos detalhes. Jesus falou, eu estava conversando com o irmão Alessandro e ele lembrou, né, que Jesus falou assim, olha, a lei e os profetas se resumem em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo.
Você não precisa de uma série de mandamentos se você consegue ter um caráter de amar o teu próximo como a si mesmo. Você não precisa de uma série de regras. Lá no Antigo Testamento tem regra. Se você constrói uma casa, constrói um muro para evitar que alguém caia. Se você ama o teu próximo, você vai botar um muro ali? Não precisa ninguém te dizer isso. Não, vai que alguém cai daqui. Não, eu não quero que ninguém caia daqui. Eu vou construir um muro. Não preciso de regra para isso. Não precisava Deus mandar anotar lá no Antigo Testamento que precisava construir um muro, num terraço. Se você sente zelo pela vida de alguém, você vai se preocupar com isso. Não precisava Deus escrever: olha, quando tu veres o boi do teu adversário desviado no caminho, conduz ele para o aprisco. Ora, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, independente das desavenças, você vai fazer isso. Você quer ver a morte dos teus inimigos? Não, ninguém aqui quer ver morte de ninguém. Nós queremos ver justiça. Não podemos esquecer disso. Jesus não disse: bem-aventurado o que tem fome e sede de ver a morte dos seus inimigos. Não, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Repara o que Deus fala para Salomão. Salomão, pede-me o que tu quiseres. Salomão pediu. Tá bom, Deus podia ser assim: beleza, Salomão, legal, joia. Não, irmão, observa o que Deus frisa: por que tu não me pediste ouro e prata e nem a morte dos teus inimigos? Porque nós não temos que querer ver a morte de ninguém, nós temos que ter fome e sede de justiça. Se Deus for matar, ou como no Antigo Testamento, se Deus for mandar apedrejar, só quem tem poder de dar a vida e tirá-la é Deus. Nós temos fome e sede de justiça, mas não temos fome de ver ninguém morto. Se para que a justiça se faça seja preciso cair num monte morto, que caia, mas não será a minha mão contra eles, nem a sua. Mas a nossa fome e sede de justiça tem que existir, porque Deus só faz justiça quando nós queremos que a justiça seja feita, quando nós clamamos, quando nós buscamos. Uma mulher disse lá: temos uma contenda aí, queremos ver o rei Salomão porque nós temos uma contenda. Qual é a contenda de vocês? Não, essa mulher aqui está dizendo que o filho é dela, mas o filho é meu, queremos ver o rei. E o filho estava em poder da que não era mãe, estava nos braços dela. A coisa ficaria daquele jeito. Não, mas a mulher foi buscar a justiça, ela buscou os soldados, buscou ser introduzida na presença do rei Salomão. Então, na aparente perda dela, não, então pode deixar a mulher para ela, não corta a criança, deixa a mulher para ela, deixa a criança para essa mulher, deixa a criança com ela, não corta a criança, não mata a criança. Ela alcançou a justiça porque ela foi em busca da justiça. Você não vai alcançar a justiça de braços cruzados. Pastor, o que eu faço? Vai clamar por justiça. Não foi aqui que nós começamos a clamar por justiça? Deus trouxe o mover e nós começamos a ver Deus dizendo assim: vou jogar político na cadeia, vou até matar político, vou matar aqui, vou matar ali, vou matar pastores. Nós começamos a ver reportagem de pastores mortos, pastores caindo atrás do púlpito fulminado. Algum de nós estendeu a mão contra? Não. Algum de nós frisou: Deus mata aquele, mata aquele, mata aquele? Não. Nós clamamos por justiça e Deus sabe como faz a sua justiça. Minha é a vingança, diz é Ele que se vinga. Se Ele nos enviar, quiser nos usar, nós vamos lá para onde Ele nos mandar, para o campo de batalha, seja como for, e Ele vai fazer o que tem para fazer através de nós.
Primeiro, Deus mandou um Jeremias para a porta do templo, depois levantou um Ezequiel, enfim, Deus foi levantando profetas para falar ao seu povo que ele anunciaria. Mas primeiro ele diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando Isaías diz, por exemplo: eis-me aqui, Senhor, que ele envia Isaías para decretar o seu juízo sobre a nação, não só de Israel, mas uma série de nações, ele antes diz: quem enviarei? Por que ele não decretou o seu juízo? Porque ele tem uma regra, ele primeiro avisa que vai castigar. Por que Deus não matou a cidade de Nínive? Porque primeiro ele avisou que ia matar, avisou que ia destruir, e eles se arrependeram. Quando Jonas questiona, Deus fala assim: vem cá, tu tá com pena dessa boboreira que eu fiz nascer sobre ti? Te deu sombra, agora ela morreu, tu tá aí lamentando, chorando, porque a boboreira morreu? Eu não ia ter pena de milhares e milhares de pessoas, idosos, crianças, homens, que estão lá em Nínive, que não sabe discernir da sua mão esquerda para a direita. Eu não ia ter pena deles, e você está aí chorando por causa de uma plantinha. Deus tem sentimentos, Deus ama, Deus odeia. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Ele tem, Ele colocou em nós. Senão, como seríamos imagem e semelhança? Se não tivéssemos nada a ver com Deus, seríamos imagem e semelhança dEle? E uma coisa nós já sabemos, que Deus, o Criador dos céus e da terra, não tem essa carinha feia de homem que nós temos. Não tem esses cabelos que nós temos. Não tem esses músculos que nós temos. A semelhança que temos com Deus é outra história, não tem esse aspecto físico. Amém, meu irmão? Bom, aqui, irmão, Jesus vem falando sobre uma necessidade de você se manifestar em oração. Mas não é apenas, irmão, se manifestar em oração. É uma questão de ter entendimento, compreensão. Teve momentos aqui nas nossas quintas-feiras do clamor que eu fiquei impressionado, Deus revelando que o Espírito Santo conseguiu colocar na nossa boca a frase certa que ele queria ouvir. Houve revelações desse tipo aqui, não sei quantos lembram. Você falou exatamente aquilo que Deus queria que fosse clamado, aquilo que Deus queria que fosse gritado. E você tem que andar em sintonia, é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, quando nós oramos como convém, Deus vem e age sobre as nossas palavras com o poder dele. Porque as nossas palavras, uma vez na direção dele, tem poder, e isso mais uma vez vai nos fazer imagem semelhante a Deus. Porque assim como ele, pelo poder da palavra, realiza todas as coisas, nos deu o poder da palavra. Porventura, Jesus não usou a palavra lá? Talita cumi, a menina ressuscitou. Depois Pedro não foi lá, Dorca, levanta aí. Elias não foi lá, não ressuscitou. Eliseu não foi lá, não ressuscitou. Como que eles ressuscitaram? Com a oração, com o poder da palavra. Ele diz: mas meu Senhor, essa viúva tu mataste. Ou mataste o filho dela? Torna a trazer a alma do menino. E a alma do menino voltou. Porventura não está escrito na lei? Vós sois deuses? As pessoas não aceitam essa palavra. Vós sois deuses. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Filho de peixe é leão? Filho de leão é gavião? Não, filho de peixe é peixe, filho de leão é leão. Filho de Deus é Deus. Ora, que coisa difícil de compreender. Pastor, você está dizendo que vocês são deuses? Estou dizendo exatamente isso, somos deuses. É exato, sem tirar nenhuma letra. Quem tem poder contra o diabo? Não é Deus? Então somos deuses. Se não fôssemos deuses, não teríamos poder contra o diabo. Tranca-rua, Maria Mulambo, Pombagira, acabaria conosco. Preto Velho, Chucaveira, acabaria, arrebentaria conosco, mas porque somos deuses, eles estão debaixo dos nossos pés.
E tem mais, a Escritura não diz Jesus Cristo vai se manifestar e vai destruir o mal. Não, não diz isso. Jesus Cristo vai se manifestar e vai esmagar a cabeça da serpente por debaixo dos vossos pés. Por debaixo dos vossos pés. E como diz a profecia de Gênesis, eles te ferirão o calcanhar, mas tu lhes esmagará a cabeça. Para quem foi dirigida essa profecia? Para Jesus? Mas Paulo entende que foi para nós, porque ele diz que a serpente vai ser esmagada por debaixo dos nossos pés. Então, meu irmão, o entendimento, a compreensão, mas essas coisas você não vai atingir, irmão, vivendo a sua vida. A Escritura diz, bem-aventurado que medita de dia e de noite, bem-aventurado que para na presença de Deus. Você não consegue estar meditando e fazendo 1 milhão de coisas. Não, você tem que se concentrar no que você faz. Se você está numa máquina, você está num fogão, você está mexendo com fogo, você está mexendo com corrente elétrica, você não pode se concentrar em outra coisa, você tem que prestar atenção ali, senão tu morre ali. Causam problemas. Então, já que tu não pode parar ali durante o teu trabalho, etc, etc, você tem que saber que você precisa parar diante de Deus. Não é só a academia, não é só a culinária, não é só a casa, não é só o filho, não é só o marido. Cadê Deus? Você tem que se perguntar, cadê Deus na minha vida? Se você olhar e não ver Deus, irmão, você tem que procurar, tem que chamar Deus para o seu dia a dia, para a sua rotina. Você tem que saber onde está o teu espaço para Deus. Cadê o teu quarto espiritual? Quarto não é só quarto não. Tem muita gente que entra no quarto besteira, não valeu de nada ela ter entrado no quarto. Nós estamos falando de coisas espirituais e não de um tijolo que faz uma divisão. Uma porta que tu entra de madeira, o quarto não é esse não. O quarto é a tua intimidade, só tem intimidade com Deus quem tem o mesmo caráter de Deus, quem tem os mesmos conceitos, os mesmos princípios de Deus. Tem um monte de palhaço que entra no quarto, dobra o joelho e diz, orou para o diabo, porque a amargura do seu coração não é condizente com o cristianismo. Irmão, intimidade, caminhada, conhecimento, entendimento, compreensão. Jesus falou, está escrito na vossa lei, como vocês interpretam? Tudo depende de como você compreende o que Deus fala. Tem gente que, não, eu já li a Bíblia 10 vezes. Um já me disse isso. Eu falei assim, tá, e o que você entendeu? Não, irmão, peraí, eu já li, né? Tá bom, me diz um pedacinho que você leu. Não, eu li Mateus, tá bom, me dá uma aula sobre Mateus que você leu. Meu amigo, ler a Bíblia é besteira, compreendê-la é a glória. Ler a Bíblia, os padres estão lendo, estão a caminho do inferno e levando um monte de católico para o inferno. Tem centro espíritas kardecistas, centro espírita cristão. Já ouviu uma coisa louca? O Evangelho segundo o Espiritismo. Já viu os livros e as doutrinas dele? Existem bibliotecas imensas escritas de um cristianismo, de um pseudo-cristianismo, ao foco ideológico do espiritismo. Loucura! As pessoas estão lá trilhando, nada a ver. Cadê a compreensão? Nenhuma. Quem conhece cristianismo jamais é um espírita. Quem conhece cristianismo jamais será um católico. Quem conhece cristianismo jamais será nenhuma outra coisa, senão membro da geração Jesus Cristo. Quem conhece cristianismo, meu irmão, está junto conosco na batalha, na guerra, na luta, na vida e na morte. Jesus aqui está falando, olha, ele começa logo dizendo assim, no verso 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Essa palavra significa falsos, né? Pois apreciam orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para ser admirados pelos outros. Jesus está mostrando o quê? Que quem
busca esse vínculo da oração não pode estar pensando em aparecer para ninguém. Ele está falando desses que fazem isso, que querem aparecer, eles são falsos, são hipócritas. Porque o verdadeiro espírito da oração, ele faz com que exista apenas dois seres e um invisível. É você e Deus. E o invisível é o Espírito Santo, que sem ele você não tem a comunhão com o Pai. Então, essa linha de comunhão é o único mover espiritual que te leva a estar no projeto da oração. Fora dessa linha de comunhão, é hipocrisia, é falsidade. Quem realmente tem esse espírito da oração na sua vida é algo tão poderoso que Deus opera coisas mesmo sem a pessoa nem orar. É impressionante. Já teve casos de pessoas aqui do ministério doente. E as pessoas falam, poxa, meu irmão, está fulano, está assim, está assim. Ah, vamos lá na casa dele. Ah, mas os irmãos estiveram lá, oraram, mas poxa, está querendo a sua presença. Ah, então tá, vamos lá. A gente entra na casa, assim, ah, vamos louvar. Tem violão aí? Tá, tem isso. Ah, vamos cantar. Pronto, quando a gente começa a cantar, o Espírito Santo diz assim, se quiser pode ir embora. A obra já está feita. Porque não é a tua oração, mas é o teu espírito de oração. Não é a tua oração, ó Deus, não, mas é quando aqui dentro já está escrito, ó Deus. Não é quando você abre a boca, porque ainda antes que você abrisse a boca, ele já conhece tudo. Diz a Escritura, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Se eu subir as asas da alva, se eu descer as profundezas do mar, tu me conheces, tu me sondas, tu sabes tudo. Então não é, vamos lá porque eu vou orar, que nada, não é esse o espírito. Eu vou lá, alguém disse para um homem, eu vou lá e vou dar saúde ao teu servo. Não, que vai lá. Eu sei o que é autoridade, eu sei o que é vínculos. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo ao meu servo, vai e faz, ele vai e faz. Eu sei, eu não preciso me preocupar, eu sei que vai ser feito. Não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Manda uma palavra e o meu servo sarará. Enquanto todo mundo diz assim, cara maluco, Jesus vira assim, olha, nunca nem mesmo em Israel ouvi tanta fé como a desse homem. Pode ir, homem, teu servo vive. Compreensão, entendimento. Você tem que sair das páginas. Não é sair, não é abandonar a Bíblia, não. Sair das páginas significa sair do básico. Deixar de ser iniciante. Né? Tu pode estar andando pela rua, não tem Bíblia na mão, não tem nenhum irmão junto contigo, vem uma situação, quem te defenderá? Vai olhar para o lado, vai procurar um policial? Eleva os olhos para os montes, eu sei que o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Ele não deixa vacilar o meu pé, aquele que nos guarda não tosquenejará, este não tosquenejará nem dormitará, o fiel guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Ele guarda a tua alma, o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. A seus anjos darão ordem a teu respeito, eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Isso está dentro de você ou não está dentro de você? Ainda que um exército se acampasse contra mim, eu vou clamar, eu vou dobrar joelho? Não, eu não temerei. E Moisés foi clamar, né? Senhor, o exército de Faraó, por que tu clamas a mim, homem? Levanta daí. Diga aos filhos de Israel que marchem. Tem que sair do básico, irmão. Tem que sair do básico.
Você tem que desenvolver a tua vida espiritual. Não venha cair na loucura de criar uma rotina de igreja. A geração de Jesus Cristo não te deixará cair em rotina. Se tu cair numa rotina de vir para a geração de Jesus Cristo, tu estás desviado. Tu não herdarás o reino dos céus. Vigia com a tua vida. Leva a sério. Se prepara para o melhor. Sabe qual é o melhor? O melhor é ser perseguido. É ser ludibriado, é falsidades, hipocrisias sobre a tua vida. Esse é o melhor, porque diz lá no verso 13 do capítulo 5 de Mateus: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, Jesus fala aqui, no verso 7: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Quer dizer, tem gente que: Deus, me abre uma porta de emprego. Aí foi ali na esquina, voltou: Deus, me abre uma porta de emprego. Deus, eu preciso tanto, Senhor, situação, a crise. Deus, mas eu creio no teu poder. Tá, o camarada vai dormir. Não, primeiro eu vou orar. Deus, me abre uma porta de emprego. O camarada acordou: Deus, me abre uma porta de emprego. Na madrugada ele bota o celular para despertar: Deus, me abre uma porta de emprego. Por quê? A Bíblia diz que você é um pagão. O que é um pagão? É quem não conhece o Deus vivo e verdadeiro. Paganismo. Assim fazem os pagãos. Eu conheço Deus. Deus, eu estou precisando de uma porta de emprego. Ou, quem sabe, eu pense que estou precisando e na verdade eu não precise. A minha vida está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Acabou, meu irmão. Deus, eu vou ser despejado. Tá bom, vai morar na rua, vai com Jesus. Deus, vai faltar comida na mesa. Tá bom, vai comer feijão com farinha, pão e água. Se tiver, se não tiver, entre em jejum que nem Paulo. É assim, meu irmão. Quem anda com Deus, quem confia. Você já fez a sua oração? Já colocou diante dele? A seu tempo ele vai responder. Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. Mas é no tempo dele. É no tempo dele. Certa vez eu estava conversando com um irmão. Falei assim: meu irmão, isso assim, o negócio é o seguinte, tem que orar. Não, orar é comigo mesmo. Já orei. Irmão, mas você... Não, pastor, eu oro, eu busco, entendeu? Mas eu não sei, Deus não está me ouvindo. Não, irmão, por quê? Não, pastor, irmão. Aí eu me calo, porque quando Deus dá a lição, as pessoas não querem ouvir. Irmão, quando você estiver perto de mim, esteja sempre pronto a ouvir, porque Jesus, de alguma maneira, pela minha boca, ele sempre tem uma lição. Sempre tem alguma lição. E alguns irmãos aqui no ministério entendem tanto isso que chegam a um ponto de me constranger. Às vezes estamos conversando numa rodinha e os irmãos estão conversando, eu só respiro assim, eles pensam que eu vou falar alguma coisa, todo mundo cala a boca. Fala aí, pastor. Não, irmão, eu vou falar. Não, pastor, fala aí. Porque tem pessoas que reconhecem como Deus está agindo. Irmão, nós somos pó e cinza. Quando morrermos, vamos para um buraco que vai feder igual todo mundo, amém? Mas Ebenezer até aqui nos tem ajudado, Senhor. Uma vez eu fiquei impressionado, eu fui no monte orar, estava eu e outro rapaz. Cheguei no monte, quando eu chego lá em cima do monte, tinha um grupo de mulheres, umas 4 ou 5 mulheres com mais um rapaz, e eles me viram. Ô irmão Tupiraninha, eu falei: paz, disse que, poxa, nós vamos estar orando aqui no monte. Eu falei: amém, eu também vim buscar o Senhor e tal. Mas pastor, antes de nós orarmos, pastor, fala alguma coisa para a gente. Eu falei: não, irmão, não tenho nada para falar. Não, pastor, por favor, abra a boca. Pastor, por favor, fala.
pastor? Já era pastor, auxiliar de uma igreja, aí me chamavam de pastor. Pastor, por favor, fala. Eu falei, não, irmãs, eu não tenho nada para falar. Irmão, foi uma coisa impressionante, eu nunca vi uma cena dessa, tão constrangedora. Começou todo mundo daquele grupo. Não, pastor, por favor, fala alguma coisa, pastor. Abre a boca, pastor. E eu, irmão, eu não sei se eu abri a boca, mas eu sei que Jesus falou. Foi incrível aquele dia. Eu falei, não, então, o que nós vamos falar, né? Quando eu disse, o que nós vamos falar? Brufit. O rolo desceu, meu irmão. E a terra treme. É uma glória tremenda, porque nós somos apenas servos. Ele é Senhor. Não queremos ser nada. As pessoas falam, não tenho nada para falar. Não, por favor, diz, não, eu não tenho nada para dizer. Aí ele diz assim, mas eu tenho e eu uso quem eu quiser. Você tem que ter a compreensão da sua posição, do seu lugar, do que você tem, do seu comportamento. Irmão, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho interessante aqui quando Jesus fala assim, se vós não perdoardes aos outros as vossas ofensas, quer dizer, quem te ofendeu é porque se tornou o teu inimigo. Mas pode ser que Deus ainda tenha projeto com aquele que te deu um tapa no rosto, aquele que te empurrou, aquele que feriu teu filho, aquele que te denigriu, aquele que te humilhou, aquele que escarneceu de você. Pode ser que Jesus ainda tenha um plano de jogá-lo dentro do reino da sua glória. Por isso, servo não tem vontade, servo não tem sentimento, servo só tem obediência. O que o Senhor faz está feito. E a compreensão, e o entendimento. E eu aqui pensando que ia falar de oração. Então, meu irmão, veja bem. A tua oração vai ser de acordo com a sua compreensão. Se você olha um sistema, que arma você tem? A oração é uma arma poderosa. Porque o Deus que responde à oração é muito tremendo. Você olha todo um sistema e você fica quieto, nada vai acontecer. Mas se você começa a dizer assim, Deus, olha o que esses homens estão fazendo. Olha, Deus, o que eles estão se organizando. O presidente, governadores, senadores, deputados, eles são canalhas. Eu vou explicar por que são canalhas. Porque eles dizem e fingem defender uma tal de Constituição. É mentira, porque a maçonaria tem o seu estatuto e tem as suas regras, e quando eles entram para a maçonaria, o estatuto da maçonaria é superior à Constituição. Eles não seguem a Constituição, eles seguem o estatuto da maçonaria. Canalhas, porque nem mesmo eles conseguem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Isso é impossível. Mas você olha todo um sistema, meu irmão, o que você compreende disso? Eu te digo, meu irmão, se nós clamarmos, nós derrubamos qualquer governo. Se nós clamarmos, nós jogaremos na sepultura qualquer canalha. Se começarmos a orar além do templo tremer, os céus serem abalados, Deus fará grandes obras. Não te distraia, não afrouxe as rédeas. Não afrouxe as rédeas. Tem que ter compreensão, tem que ter entendimento. Um dia eu ainda mando eliminar todos os relógios dessa terra, para nós não sermos mais prisioneiros de horário, irmão. Porque uma coisa é certa, enquanto nós quisermos ouvir, Deus quer falar. Aqui, ó, Jesus vem e diz, no verso 9, por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os devedores, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do maligno, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Olha, isso aqui não é uma oração para ser repetida. Quem fica repetindo essa oração, irmãos, vamos orar aqui em conjunto a oração do Pai Nosso. Eu quero dizer que a oração do Pai Nosso não existe. Ela não existe, a oração do Pai Nosso não existe. O que existe são princípios e conceitos da oração que Jesus resumiu nesse, que nós chamamos, Jesus não chamou a oração do Pai Nosso, nós é que chamamos, nós que colocamos nas gráficas os subtítulos. Isso aqui são conceitos e princípios, que Jesus diz assim, vocês orarão assim, assim não com essas palavras, vocês orarão assim com esse entendimento. Repara, Pai nosso que estás nos céus, eita, para você acredita nisso? Você acredita nisso? Pai, você tem um Pai no céu mesmo? Olha o conceito que precisa estar entranhado na sua oração, para ela começar, senão ela nem começa. Santificado seja o teu nome. Nomes são conceitos e princípios. Santificado seja os teus conceitos, seja os teus princípios. Venha o teu reino. Deus vai implantar um reino na terra? Venha o teu reino. Você acredita nisso? Que Deus vai implantar um reino na terra? Se você não tem o conceito de que o milênio é uma realidade a acontecer sobre a terra, a tua oração está danificada. A tua oração talvez não esteja chegando ao reino dos céus, porque está faltando nela um princípio de que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, o reino de justiça, o cetro de ferro que Apocalipse revela. Você sabia que Jesus virá em 2070 implantar o seu milênio sobre a terra? A oração do Pai Nosso já está falando nisso, ó. E um bando de hipócrita fica repetindo essa oração, mas não crê que ele virá. Seja feita a tua vontade, claro, vai implantar o reino, assim na terra, como, aonde vai ser a vontade do Senhor? Na terra igual é no... Quando se dará isso? Agora, 2070. Dá-nos hoje o pão de cada dia, né? O pão de cada dia dá-nos hoje, o nosso pão já tem várias versões. Ou seja, isso aqui resume o seguinte, você acreditar que a cada dia Deus te sustentará com o pão. Deus te sustentará com o pão. Mas o que é o pão? O mesmo pão que sustentou Moisés 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sem dormir? De repente é o pão que sustentou Elias a atravessar 40 dias, 40 noites sem comer, beber, dormir e até chegar a Horebe? O mesmo pão que sustentou Jesus Cristo 40 dias, 40 noites sem comer, beber, dormir lá no deserto sendo tentado pelo diabo? Qual é o pão? Qual é a sua compreensão do sustento de Deus? Eu já falei nesse ministério, quando Jesus Cristo usou um profeta que se aproximou de mim, e ele disse o seguinte: vai para a tua casa, funda a minha igreja, assim te manda dizer o Senhor, eu te sustentarei. Mas ele não me disse que sustentaria com dinheiro. Ele disse que me sustentaria. Não com dinheiro, ele não especificou dinheiro. Mas ele disse que me sustentaria. Se eu vivesse só do dinheiro, já teria levado um tiro pelas costas, já teria vivido uma facada, já teria caído, assassinado por qualquer canalha ou hipócrita.
O sustento dele não é só comida, o sustento dele é livramento, o sustento dele é o sobrenatural, o sustento dele é a glória dele na tua vida. Qual a sua compreensão? Qual o seu entendimento, meu irmão? Isso aqui se chama geração Jesus Cristo. Perdoa-nos as nossas dívidas, e assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que significa perdoar os devedores? Eu vou te dizer o que significa. Perdoar os devedores, os que te devem, não significa necessariamente está perdoado, está perdoado, está perdoado. Não. O teu conceito, o conceito do teu coração em meio a uma oração que vai te ligar a Deus, significa você não ter mágoas nem rancores. É isso que significa. Não nos conduzas, Deus, à tentação, mas livra-nos do mal. Esse é um princípio que tem que estar dentro de você, dado por Deus. Você não tem que buscar a tentação, você não tem que buscar, não, você tem que deixar Deus agir. Aonde Ele te colocar, ali você vai estar, tem que querer estar. Livra-nos do maligno. As versões dizem livra-nos do mal, aqui diz do maligno. Maligno é a personificação de Satanás, e o mal pode ser generalizado a tantas coisas que acontecem sobre a terra. Livra-nos, ou seja, é eu entender que Ele tem um poder tão tremendo, que ainda que esteja escrito lá, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Ainda que esteja escrito, o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda que Paulo diga, o Deus deste século está dominando tudo. Ainda que o mundo esteja jazendo, mergulhado no diabo. Eu entendo aqui que Jesus está falando que tem que ter um princípio na minha oração. Que Deus tem poder para me livrar de todo o mal. Se eu não acreditar nisso, a minha oração está comprometida. Ela não vai sobreviver. Eu preciso acreditar nisso. Porque teu é o reino, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então, meu irmão, princípios que precisam estar na tua vida. Se você não crê que Deus vai mover o seu braço, para que você vai orar? Se você não crê que Deus realmente faz justiça, por que você vai clamar? Se você não crê, você tem que cruzar os braços e viver a sua vida. Agora, a diferença é feita pelos que creem. E quantas vezes Deus já disse na Escritura, e já disse aqui ao vivo para nós: assim, conforme a tua oração, eu o farei. E Daniel, que começa a orar, e porque Daniel está orando, anjos são enviados, ele tem a visão das 70 semanas, tudo porque ele começou a orar. Mas olha os princípios contidos na oração de Daniel. Ele começa engrandecendo a Deus, domínio sempre eterno, Senhor que reina de glória em glória. E ele começa a dizer, nosso povo é pecador, eu também sou pecador, nós transgredimos a tua lei, por isso o Senhor, justo juiz, nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, nos entregou aos impérios. Olha o que está dentro do coração do homem, para que a visão lhe seja aberta e os anjos desçam e digam, Daniel, um homem muito amado, os céus te conhecem. Amém, meu irmão? Inteligência, nós já temos, Deus nos deu. Compreensão das coisas, nós precisamos buscar. Você pode ter inteligência, mas você não inventou a matemática. Você pode ser inteligente, mas se você nunca tivesse entrado no colégio, não saberia resolver uma regra de 3 simples. Não saberia o que é uma raiz quadrada, ia estar arrancando árvore para procurar qual é a quadrada da raiz, se tu nunca tivesse entrado no colégio. Então, ser inteligente é uma coisa, e aprender coisas, ter informação é outra diferente.
Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus. Volta aos conceitos do Mestre. Não deixa isso nunca afastar-se da tua vida. Porque aquele que em nós começou uma boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Mas não vai aperfeiçoar se eu ficar de braços cruzados. Porque aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que se achega a Deus, ele se achegará a vós. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Irmão Alexandre, algo de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus que é vivo e que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã gloriosa, eu vi uma árvore muito grande e vi uma mulher debaixo dessa árvore. E essa mulher tinha um cesto nas suas mãos e ela catava os frutos que caíam dessa árvore. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi semelhante a esta rua aqui mesmo, muitas botas, mas muitas botas mesmo. E essas botas, elas tinham asas. E essas botas foram dirigidas aos irmãos de outros estados e de outros países. Eu vi quando essas botas foram entregues ao nosso irmão Rômulo e as pessoas que estavam junto com ele. E Deus me deu uma palavra para entregar a eles, que o Senhor provará o coração de muitos que estão junto com ele nesta obra. Amém. Aleluia, Deus. Volta aí. A paz, irmãos. Aleluia. Mestre, ainda naquele culto de quarta, eu tive aquela visão com os irmãos da África, onde eu vi eles receberem uma veste de espadas. E essa veste era um macacão que cobria dos pés à cabeça dos irmãos. E naquele macacão só tinha espadas. E naquele momento que o irmão Rômulo falou sobre o Maracanã, que via ali ele em ruínas, eu vi o gramado, vi uma bola preta, né? Vi homens de chuteiras pretas e meião preto jogando. Mas a bola que eles jogavam era preta, e nessa bola estava escrito Bíblia sim, Constituição não. Amém. Hoje aqui no culto, no momento ali da palavra, eu vi algumas cápsulas, pastor, transparentes, e também vi algumas cápsulas pretas. Uma dessas cápsulas pretas estava com o irmão que está atrás da irmã Francisca, que está na frente da Leidiane, eu não sei o nome do senhor, mas a cápsula que vinha em cima do senhor era preta. Quando ela entrava, não dava para lhe ver dentro dela. Amém. Eu tive uma visão, um senhor que eu não sei o nome também, desculpa, mas eu vi o senhor aqui dentro, sem a cabeça. Impressionante. A sua cabeça sumiu e só ficou o seu corpo sentado na cadeira. Depois eu vi o seu corpo também sumiu e era como o irmão não tivesse aqui dentro. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Alexandre Braga. Ele não está. Eu vi o irmão emagrecendo, só que não era físico, era espiritual.
E Deus me deu uma palavra para que ele tomasse cuidado com a caminhada dele, que ele vigiasse na sua caminhada, pastor. Amém. Durante aquele louvor, mestre, que eu estava louvando, durante o louvor, eu ouvi uma voz, e essa voz dizia para a igreja: não desanimem, está chegando a hora. Depois eu vi um anjo, ele se dirigiu ao irmão Paulo Mota, olhou para você, irmão, e disse a mesma palavra que foi pronunciada na voz: não desanime, está chegando a hora. Amém. Naquele louvor, mestre, ali naquele mover no começo, aconteceu algo aqui incrível, pastor. Eu via alguns homens entrar aqui dentro, vestidos de sacerdotes, vestes brancas, com estolas sacerdotais penduradas no ombro. E esses homens não estavam sozinhos, tinham alguns guerreiros com ele. Mas o que me chamou a atenção nessa visão, mestre, tinha um desses homens que estava como sacerdote, ele ficava bem no centro do púlpito, bem em frente ao púlpito. Então, quando eu olhava para ele, eu via que as vestes dele mudavam o tempo todo. Ora ele estava com vestes de guerreiro, ora ele estava com vestes de rei, ora ele estava com vestes antigas, como os profetas usavam, umas vestes mais simples. E ele ficou aí olhando para o Senhor. Depois ele tirou uma coroa que estava na cabeça dele e passou essa coroa para o Senhor. Então eu via que um soldado que estava do lado dele, ele tinha uma espécie de sacola dessas antigas. Esse sacerdote olhou para o lado direito e falou com esse homem: me dê. Então ele tirou uma funda. Essa funda tinha uma pedra. Impressionante, mestre. Essa funda tinha uma pedra. Ele pegou essa funda, ele girou essa funda, olhou para o Senhor e com a funda girando, ele entregou na sua mão e disse: derrube o sistema, pois essa é a sua hora, mestre. E ali essa visão cessava. Aconteceu outra coisa aqui interessante, pastor. Deus me mostrou a Bíblia que nós estávamos na mão e me fez olhar para o Senhor. Quando eu olhei para o Senhor, a face do Senhor ia mudando. Face de leão, face de boi, face de águia e face de homem. Então Deus me fez observar a Bíblia aberta, partindo do livro de Atos dos Apóstolos, chegando em Apocalipse, as folhas ficaram todas em branco. Depois saiu várias folhas do púlpito, escritas, e tomou o lugar daquelas folhas que estavam em branco. Quando eu olhei o livro de Apocalipse, que não ficou em branco, ele começou a brilhar. Ele começou a brilhar. De Atos dos Apóstolos até Judas ficou em branco. E foram as folhas que saíram do púlpito, tomaram o lugar dessas folhas, pastor, desses livros. Só Apocalipse que não ficou em branco, mas ele brilhava de uma forma absurda, mestre. E ali essa visão cessava. Amém. Assim que começou o culto, na primeira oração, eu tive uma visão. Eu vi o sol, e o sol era o nosso sol,
Era o sol da terra, sol que a gente vê no céu. E eu vi um anjo do lado esquerdo desse sol. E esse grande anjo tinha uma voz de comando e uma espada na mão. E ele, com essa espada, ele apontou para o sol, e de dentro do sol saíram anjos em fogo, com carruagens de fogo, com cavalos de fogo. E esses anjos saíram de dentro do sol em número de 6, com carruagens eles estavam. E esse grande anjo apontava para a terra, e esses 6 anjos desciam ao redor do globo terrestre, e onde eles estavam, eles iam causando muita destruição e caos. E a terra onde eles passavam ficava desolada, mas não desolada, deserta, mas sim com seus moradores em prantos, gritando, desesperados, sem ter o que fazer. Assim ficava a terra onde esses 6 anjos passavam. Amém. Eu tive uma visão. Eu via colunas de fogo se formando ao redor da congregação, como se fossem grandes cachoeiras que subiam até o céu, só que eram de fogo. E dentro dessa coluna de fogo ficava a geração Jesus Cristo, mas não só os que estão no rio. Eu via trazendo alguns de todas as partes do mundo e jogando para dentro, e assim ficava. Foi no momento do louvor, e ficavam aí dentro dessa coluna de fogo. Então eu vi um grande anjo, um anjo enorme, como eu nunca vi um anjo tão grande igual a esse. E semelhantemente as suas asas eram maiores que ele. E esse anjo veio com as suas asas e cobriu toda aquela coluna de fogo com toda a geração Jesus Cristo. E eu via também que alguns ficavam de fora e pranteavam, e choravam, ficavam de fora com as camisas, ficavam de fora assistindo ao culto, e mesmo assim pranteavam e choravam, porque não estavam dentro dessa coluna, desse círculo grande de fogo, com esse anjo abraçando com as asas. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma grande movimentação no céu. O céu estava muito azul, mas eu vi ele se mover de uma forma diferente. E de repente no céu azul criou-se um túnel. E desse túnel desciam anjos diferentes. Esses anjos não tinham asas, mas eles vinham com armas na mão e vinham descendo. Esses anjos eram semelhantes a homens, e eu vi eles descendo até a terra. Amém. Eu tive uma outra visão. Eu vi uma espada que ficava deitada sobre a terra. Essa espada era semelhante a um caminho, mas também ela parecia rios de água se movimentando. E eu via a geração Jesus Cristo andando sobre essa espada. E o Senhor, mestre, ia na frente guiando. E de repente eu vi que a geração Jesus Cristo não andava sobre essa espada, mas se tornava essa espada. E essa grande espada começou a escrever sobre a terra. E também eu via que essa grande espada se tornava espadas menores, tudo dentro de um só mover de uma grande espada, e iam escrevendo sobre o globo terrestre, sobre o chão da terra, marcando mesmo toda a superfície terrestre. Então, essa grande espada se levantou de sobre a terra, e eu vi um grande ser branco segurando essa espada, e ele cortava o globo terrestre como ao meio. Ele deixava a espada parada e o globo terrestre ia girando e ia cortando, como se fosse cortando o globo terrestre ao meio. Amém. Eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: farei de vós o que olhos não viram, nem ouvido nunca ouviram, porque vocês
são a minha espada. E pela vida daqueles que eu escolhi, ferirei toda a terra, porque a boca de vocês será minha, porque eu, o Senhor, torno a boca sábia ou burra, verdadeira ou mentirosa. Por isso eu escolhi vocês para serem a boca de Deus na terra. Levantai-vos, minhas espadas, pois ferirei toda a terra com palavras, e palavras dirigidas do céu, pois assim me aprove, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu tive uma visão, eu vi um grande anjo, esse anjo estava muito irado, e esse anjo tinha uma lança na mão, e eu vi ele descer dos céus numa velocidade impressionante. Esse anjo era como se ele fosse vermelho, e ele veio sobre esse Michel Temer e segurou ele pela garganta, jogou ele no chão e empunhou a lança sobre a sua cabeça. Amém. Algo mais? Eu tive uma visão, mestre, onde eu via o Ivanivaldo, a Jailma, a Fabiola e uma outra mulher. Eu vi o anjo entregar a eles uma caixa de madeira pequena, e nessa caixa tinha um cadeado. E o anjo falou assim: a chave está com Elias, aguarde ordens dele. Amém. Irmã Sônia, Deus lhe mostrava, irmã, um grande reboliço na sua casa, e via você orando, e ele me deu uma palavra. Deus manda te dizer que ele ouviu as suas orações, irmã, e que ele está no controle da situação. Amém. Amém. Pastor, quando o irmão Rômulo contava a visão da coluna de fogo, eu contemplei essa coluna de fogo no meio da igreja. Dentro dessa coluna de fogo era semelhante à água, mas não era água, era fogo, e ela chegava a ponto de subir aos céus, alcançar os céus. E acima dessa coluna era um portal onde descia e subia os anjos nesse lugar. Amém? Amém, irmãos. Algo mais, irmão? Amém. Aleluia. Amém. Enquanto o irmão André falava, mestre, Deus mostrava a continuação daquela visão dos sacerdotes, só que antes eu via ser colocado aqui uma pedra lisa. Eu via que aquele mesmo sacerdote, vinha um desses que estavam com ele, colocava aqui um alce, e ele marcava aquele alce em 3 lugares, e embaixo tinha uma vasilha, então tiravam aquele alce. Depois eu vi uma ovelha, e ele ia botar o cutelo naquela ovelha, mas não coisava, o sacerdote falava que não, então tirava aquela ovelha. Então eu vi um bode. Quando foi colocado o bode, mestre, foi cortado a cabeça daquele bode. Impressionante.
E na sequência da visão, aconteceu aquilo que foi falado antes. Aquele homem impressionante, eu falo para o senhor aqui, eu ainda consigo ver. As vestes dele mudam o tempo todo, pastor. Vestes de guerreiro, veste de rei, veste de profeta. Impressionante, mestre, mas foi o que aconteceu antes daquela visão. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Você crê nesse Deus poderoso? Crê que verdadeiramente Deus é Pai, fala com seu povo, com seus filhos? Aqui não precisamos invocar espírito dos mortos, nem acender vela para as almas. Aqui não precisamos de trabalho na encruzilhada, nem de sacrifícios de tolo, porque os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito. A isso não desprezarás, ó Deus. Bendito Deus, glorioso, santo. As nossas palavras são míseras, Senhor, diante de Ti, mas Tu conheces o reconhecimento de cada coração, ainda que a palavra não nos tenha chegado aos lábios. Bendito e engrandecido seja o Teu santo nome, ó Deus, por toda a eternidade, pois a glória, a honra, o louvor, a adoração somente a Ti pertence. Glorifica o Teu nome, Senhor, e dá-nos forças para que possamos nos render, bendizer o Teu excelso e soberano nome, pois é tudo que buscamos. Que cresça o Senhor e nós diminuamos, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Dá-nos graça, pois somos os Teus guerreiros. Jesus, nós que por Ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia.